Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Meio-dia Paraná no ar com imagens do incêndio que destruiu boa parte de um dos colégios agrícolas mais tradicionais, não só do Paraná, mas também do país. O Colégio de Santa Mariana, na região de Cornélio Procópio. Chamas tomaram conta do prédio ontem à noite. Bombeiros de várias cidades foram chamados para conter as chamas. Um prejuízo financeiro e também para a educação e a história da nossa região. Muito bom dia para você. Desde a noite de ontem, a RPC acompanha esse incêndio e o Meio-dia Paraná já começa com a Mônica Dal trazendo as primeiras informações. Ela que esteve no colégio hoje pela manhã para conferir os estragos e os planos de recuperação, de reconstrução. Mônica, bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco aqui no Meio-dia Paraná. Como você disse, nossa equipe esteve ao longo da manhã no Colégio Fernando Costa, que fica em Santa Mariana. Claro que o clima lá hoje era de muita tristeza, as pessoas estavam até contentes porque ninguém ficou ferido de forma grave, né? Todo mundo conseguiu sair a tempo dessa escola quando o incêndio começou. Ainda assim, a situação é triste, porque o prejuízo financeiro é muito grande e agora eles vão ter que trabalhar bastante para fazer a recuperação desse colégio, que deve ser reformado. A principal suspeita é que houve um curto-circuito no alojamento feminino. Como o Alberto já adiantou, é um local bastante tradicional e muitas pessoas de outros estados do país moram nesse colégio justamente para buscar uma formação nessa área agrícola. Infelizmente, houve esse incêndio que destruiu um anexo inteiro desse colégio, alguns alojamentos que eram novos, além do almoxarifado, uma sala de cinema, laboratórios. Então, uma situação muito triste. Até agora, funcionários, também pessoas do Núcleo Regional de Educação, estão nesse colégio para fazer já o levantamento dos estragos. A gente falou desse clima de tristeza, de emoção ao longo da manhã, porque o colégio é antigo, 70 anos de história desse colégio, e nós conversamos com uma funcionária que está há 30 anos trabalhando no almoxarifado e ela falou um pouco mais a respeito da situação e da tristeza que foi chegar hoje de manhã e ver o colégio nesse estado. E claro que daqui a pouco tem uma reportagem completa que nós produzimos em Santa Mariana. Vamos ouvir a dona Manuela. É muito sonho, né? É a nossa vida, é uma vida inteira, né? Não é só o trabalho, a gente ama a escola, né? A gente ama aquilo que a gente faz, né? Então, assim, muito triste ver o que aconteceu. Não consegui vir aqui ontem, não dei conta de vir. Então é muita tristeza. É um amor que a gente tem nesse lugar, né? Já já, mais entrevistas e uma ampla cobertura para você. Agora, 11h49. Veja o que mais é notícia neste 10 de fevereiro de 2023. Transporte comprometido. Motoristas entram em greve e parte da frota de ônibus não foi para as ruas de Apucarana hoje pela manhã. Operações da polícia hoje cedo para cumprir mandados em investigações contra o tráfico de drogas e assassinatos. Uma grande movimentação de viaturas em Londrina e outras cidades do norte do Paraná. E a definição da data do julgamento do homem que ateou fogo contra donos de um bar em Cambé. A justiça também determinou que a polícia aproveitasse o que sobrou da gasolina usada no ataque. Aí aqui o pote de combustível, os 3 litros que vão ser colocados na viatura. Está sendo feita a colocação da gasolina no tanque da viatura, então conforme doação da vara criminal. O Meio-dia Paraná abre espaço também para a cobrança de moradores, dos nossos telespectadores, em relação ao corte do mato alto, em vários pontos da cidade. Foi achada uma cobra ali, ó, é cobra cega, mas foi achado. Se tem a cobra cega, pode vir outra também, né? E as crianças saem da escola, vêm brincar aqui no parquinho. Como que vai brincar no parquinho cheio de mato desse jeito? Vamos falar ainda do corte de árvores às margens do Lago Igapó, da definição dos horários dos shoppings nos próximos feriados, inclusive também na semana de carnaval. E a vitória do Tubarão, jogando fora de casa e se afastando um pouco da zona de rebaixamento, respirando no Paranaense.
É o seu Meio Dia Paraná junto com você no seu horário de almoço e hoje, sexta-feira, com a companhia da nossa Vanessa Navarro. Seja bem-vinda, boa sexta-feira. Obrigada, Alberto. Boa sexta para você também. Prazer estar aqui de novo. Um bom dia para todos vocês. Daqui a pouco a gente vai contar se essas nuvens escuras que estão tomando conta do céu de Londrina desde cedo vão trazer chuva dessa vez, porque a gente está mais na ameaça durante a semana. Poucas pancadas de chuva vieram, até em outras partes do estado chegamos a ter previsão de temporais mais fortes, o que também não se confirmou. Então a gente vai trazer para vocês os detalhes para hoje e também os próximos dias. Confira com a gente essa imagem ao vivo de Londrina, ainda com essas nuvens, bastante carregadas. Imagem do nosso Lago Igapó, também da Gleba, Palhano. Agora faz 26 graus na cidade. É claro que tudo isso que a gente trouxe até agora é só um aperitivo do que vem por aí. Fique conosco, Meio Dia Paraná já está no ar. Agora, 11h52, ao Meio Dia Paraná, começando para mais essa edição que vai junto com você até a 1h05 da tarde. Para quem mora em Apucarana, a sexta-feira é de transtornos, tem uma paralisação no transporte coletivo, muitos ônibus nem foram para as ruas nas primeiras horas da manhã de hoje. Uma equipe do Meio Dia Paraná esteve por lá, o nosso repórter cinematográfico, o Ademir dos Santos, e quem também está acompanhando esse assunto é o Felipe Bacarim. Felipe, seja bem-vindo. Boa sexta-feira. Qual a situação de momento lá em Apucarana e como estão as negociações para tentar pôr fim a essa greve? Alberto, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Muitos passageiros reclamaram de não conseguir embarcar para o trabalho ou levar o filho para a escola porque não conseguiam o ônibus ali no terminal. O ônibus demorou bastante para passar nos bairros e também para sair do terminal. A greve começou hoje às 4 horas da manhã. Os funcionários e motoristas cobram reajuste salarial e não houve um acordo com índices oferecidos pela empresa. Eles não aceitaram a proposta de 6,9% de aumento e reajuste de 42% no Vale Alimentação. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo informou que cumpriu a liminar que determina que 50% dos ônibus operem nos horários de pico e 30% fora do horário de pico. Ou seja, dos 44 ônibus da empresa, 22 circularam pelas ruas agora durante a manhã, no horário de pico, e a partir de então, agora, depois do meio da manhã para frente, foi apenas 30% da frota que está na rua. Cerca de 15 mil pessoas usam o transporte urbano diariamente em Apucarana e essa greve ocorre justamente no dia em que a tarifa também é reajustada na cidade. A passagem passou de R$ 3,40 para R$ 4,00. A gente vai acompanhar agora as entrevistas que o nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos fez durante a manhã em Apucarana com passageiros, relatando a situação, a dificuldade que enfrentaram no comecinho da manhã de hoje. Vamos ver. A gente depende do ônibus para a gente ir trabalhar. Eu estou desde as 6h20 aqui. Já é mais de uma hora esperando. Esperando e não tem solução nenhuma. Saí de casa às 7 horas, eu estou no ponto desde essa hora. Peguei esse celular agora às 7h40 e era para ele estar lá às 7h30. E até agora eu não sei que hora que vai chegar na escola daí. Minha situação é... Eu tive que sair lá do Sumatra, pedir para minha cunhada trazer eu aqui no terminal, para o motorista da firma vir me buscar. Porque eu estou desde as 6 da manhã no ponto e não passou uma circular do Sumatra. Eu entro 8 horas, já é 8h12. Então, vai atrasar. Vai atrasar. Prejudica nós usuários, prejudica as empresas, que os funcionários não vão para as empresas da produção. E os motoristas também, eles têm a razão deles, porque a responsabilidade de um motorista para fazer o que ele faz é muita coisa. Então, ele está no direito deles, A gente não sabe que hora que a circular vem, que hora que a circular vai. A gente vai trabalhar e não sabe que hora que a gente vai embora. Complica bastante, ainda mais para quem trabalha, Porque para quem trabalha está muito difícil. Eu entendo o lado deles, mas também complica o nosso lado, Daí complica o horário, a gente tem que trabalhar, levar a criança à escola, complica, Porque a gente entende o lado deles, que eles estão reivindicando o que é direito deles, Mas a gente precisa trabalhar, como que a gente vai fazer?
Como a gente viu, né, os usuários do transporte coletivo de Apucarana concordam, entendem o lado dos profissionais que reivindicam melhores condições de trabalho, maior salário, melhor vale alimentação. E também, mas ficam prejudicados com essa situação. De acordo com alguns desses usuários, eles não foram avisados com antecedência. A greve foi decidida apenas ontem à tarde, muitos foram pegos de surpresa hoje cedo. Teve gente que precisou pegar carona para ir até o centro da cidade, sair de bairros distantes, para tentar sair do centro da cidade, do terminal, com algum ônibus para ir até o ponto onde trabalha. O presidente do sindicato, que representa a categoria, falou com a gente hoje cedo também. Ele disse que foi convidado pela empresa para uma nova reunião, uma nova proposta, seria apresentada uma nova proposta ali para a categoria, e o que ele recebesse de proposta ele ia colocar em assembleia para votação entre os funcionários que estão paralisados nesta sexta-feira. A proposta de 6,9% de aumento, então, não foi aceita, junto com os 42% de ajuste no Vale Alimentação. Ele falou um pouquinho mais sobre essa situação com a gente também. Foi essa parte aí que eles não aceitaram, e em questão do VA também, desse Vale Alimentação, para ir para 135 e 70 para só em dezembro, repor ele em dezembro, porque aí iria para 205, né? Então eles questionaram por que esses 70 não vem agora, mas a empresa já apresentou também que não tem condições, né? Ela não pode assumir uma coisa que de repente ela não possa cumprir. Então ela quer deixar dessa forma que ela possa cumprir isso daí. A gente também tem que colocar na balança, né? Porque tudo subiu, né? O diesel, o pneu, essas coisas, então tudo impactou, né? Então, agora, o motorista também a categoria não pode também sofrer por isso, né? Pois é, eu falei que o preço da passagem do ônibus está em R$ 4,00 agora para o passageiro. O preço da passagem para a empresa é de R$ 4,70. Esses 70 centavos a mais são subsidiados pelo município. Isso foi apresentado em um projeto na Câmara de Vereadores, foi votado e foi aprovado. Do segundo município foram concedidos já 17% de reajuste na tarifa, mas a questão do reajuste salarial de motoristas e também de outros funcionários da categoria é um acordo que tem que acontecer entre a empresa e os funcionários. Eu entrei em contato agora há pouco com um presidente, com um dos diretores da aviação Apucarana, e ainda não tivemos uma posição oficial da empresa sobre essa greve, se vai haver uma negociação. Se a gente tiver alguma novidade, Alberto, até o fim do jornal, até 13h, eu trago mais informações aqui para vocês. Tá certo, Meio Dia Paraná acompanhando, portanto, a situação lá em Apucarana, com parte da frota circulando por ordem judicial, a outra parte parada, porque há uma greve dos motoristas. Apucarana, que inclusive tem feriado nesse sábado, o comércio não abre amanhã, porque é o dia da padroeira de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes. Portanto, véspera de feriado, essa sexta-feira, com muitos transtornos para os 15 mil usuários do transporte coletivo lá em Apucarana. Essa sexta-feira é marcada também por operações policiais em várias cidades do norte do Paraná. A nossa equipe está acompanhando algumas delas e a Mônica está chegando para explicar quais foram os alvos dos policiais e os resultados até agora. Sim, Alberto. Primeiro a gente fala aqui de Londrina, porque houve uma operação do DENARC em conjunto com a Delegacia de Homicídios. Então, uma operação da Polícia Civil. O alvo era uma quadrilha de tráfico de drogas. Os policiais do DENARC e da Delegacia de Homicídios foram para as ruas logo cedo para cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão. Esses mandados foram cumpridos no Jardim Marabá, Zona Oeste aqui de Londrina, e por isso essa operação levou o nome de Marabá. As investigações apontaram que o grupo criminoso ainda está envolvido em homicídios ocorridos aqui na região, motivados pelo tráfico de drogas. Durante as investigações, parte do grupo foi presa em flagrante por transportar e armazenar drogas em uma casa. Os policiais apreenderam ainda muitas armas e munições nessa operação aqui em Londrina. A gente viu aí nas imagens as apreensões feitas pela Polícia Civil. Agora a gente fala de Apucarana, porque lá houve também uma operação da Polícia Militar que realizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão também
contra o tráfico de drogas. Os policiais cumpriram os mandados em 4 residências e, no total, 6 pessoas foram presas. Na primeira casa, a PM encontrou drogas e prendeu 2 homens. E na segunda casa, outros 2 homens foram presos e no local foram apreendidas 2 pistolas, 48 munições, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, além de dinheiro. Em outra residência, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, dinheiro e um caderno de anotações sobre tráfico. Neste local, um homem de 27 anos foi preso. Já no quarto alvo, um homem de 34 anos foi detido portando munições e uma espingarda. Todos esses materiais e também os 6 homens foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Apucarana. Então a gente vê aí, né, Alberto, 2 polícias fazendo o combate do tráfico de drogas em Apucarana e também em Londrina. Valeu, Mônica, obrigado aí. Movimentações grandes hoje pela manhã. Nossos telespectadores, inclusive, comentavam aí desse vai e vem de viaturas. As explicações estão aí. Operações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, tanto em Londrina quanto em Apucarana. E daqui a pouco, aqui no Meio Dia Paraná, vamos falar do Mato Alto, do Matagal, em praças e outras áreas públicas de Londrina. As reclamações aumentaram nos últimos dias, tem muitas cobranças dos moradores e o Meio Dia Paraná foi conferir como está a situação e o que será feito pela Prefeitura. Se você tem mato alto perto da sua casa, da sua empresa, aproveite para mandar fotos e vídeos aqui para o Meio Dia Paraná. Agora é 12:02. A Justiça marcou para o mês que vem o julgamento do homem que ateou fogo e matou 2 pessoas num bar do centro de Cambé. A agressão foi motivada por uma discussão por som alto. Gravações de câmeras de segurança de um posto de combustíveis foram decisivas nas investigações. Mostram a chegada do agressor para comprar gasolina em outubro de 2020. Ele estava com um galão. Outras imagens mostram um bar vizinho ao posto já em chamas e o homem sendo contido por algumas pessoas. O dono do bar, Hernani Vieira, de 36 anos, teve 95% do corpo queimado e morreu 5 dias depois no hospital. A esposa dele, Iracilda Dias, de 67 anos, teve 15% do corpo queimado, ficou internada e sobreviveu. Desde então, o acusado, Maicon Veloso, técnico de informática, atualmente com 43 anos, está na cadeia. Ele negou o crime em depoimento à polícia. Em frente ao bar existe um posto de gasolina. E ali tem filmadora. Sim. Não precisa perguntar nada para ninguém. É só requerer as imagens e vai ver que na hora que explodiu lá, eu estava praticamente na porta do estabelecimento. E depois começaram a agredir eu. Quando aí chegaram os policiais e me conduziram para cá. Então você nega? Eu lembro. Testemunhas desmentem o acusado. Disseram que ele pediu para colocar gasolina num galão retirado do porta-malas do veículo dele. R$10 de combustível. Depois, voltou, pediu isqueiro e uma cerveja e afirmou que iria fazer terrorismo. Na sequência, se ouviu um barulho de explosão e pessoas gritando. Em seguida, viram um homem correndo e pessoas tentando segurá-lo até a polícia militar prendê-lo em flagrante. Versão reforçada pela dona do bar. O Hernando estava sentado no banco, de pé do lado do balcão. Ele jogou, quando eu vi, estava pegando fogo já. Eu sei que foi tão rápido, quando eu vi, já estava pegando fogo de nós, né? E quando eu vi, eu já estava pegando fogo, essa corrente dentro do bar. Daí ele saiu correndo para lá do posto de gasolina lá, que eu vi. Eu saí correndo de dentro do bar, tirei minha roupa, senão eu tinha queimado mais. A promotoria apontou que a agressão foi provocada por motivo fútil, porque os donos do bar pediram que fosse reduzido o volume de som de uma máquina e também o volume do som do carro de Michael, que ele deixou o bar e retornou depois com um isqueiro e galão com gasolina. Fiquei bastante com sequela, que agora que eu estou começando a andar direito, não andava desde aquele tempo. A senhora tem restrição de movimentos, então, por conta disso? Fiquei sem movimento. Estou fazendo terapia ainda. Está fazendo muita falta para a senhora aí? Ah, tá, né? A gente sente muito, né?
Em meados do ano passado, a Justiça determinou que Maicon responda pela morte do dono do bar e pela tentativa de assassinato da esposa dele. As datas acabam de ser definidas. Em 13 de fevereiro, serão sorteados os jurados que irão participar da sessão de julgamento. Já a sessão do Tribunal do Júri foi agendada para 8 de março, no Fórum Estadual de Cambé. Maicon será levado para julgamento sob escolta policial. Na época do crime, o galão com que sobrou de gasolina foi apreendido e serviu de prova nas investigações. Com a conclusão do processo, a Justiça autorizou o uso do combustível que restou. 3 litros de gasolina foram parar no tanque de uma viatura da Polícia Civil. Veja o momento em que o veículo, essa viatura, foi abastecido. Vídeo sendo gravado conforme autorização judicial, a doação de 3 litros de gasolina oficiado pela doutora da vara criminal, ela vai ser colocada aqui no veículo Duster, de placas RH04C71. Aí aqui o pote de combustível, com os 3 litros que vão ser colocados na viatura. Está sendo feita a colocação da gasolina no tanque da viatura, então conforme doação da vara criminal, o combustível estava apreendido. Informações agora do incêndio que destruiu boa parte do Colégio Agrícola de Santa Mariana, uma escola muito tradicional, importante para a formação de profissionais do Paraná e de vários estados do Brasil. Os bombeiros foram chamados por volta das 8 da noite de quinta-feira para conter as chamas. A Mônica Dal e o repórter cinematográfico Alceu Nascimento pegaram a estrada hoje cedo, foram para Santa Mariana, distante ali 100 quilômetros de Londrina, pertinho de Cornélio Procópio, justamente para conferir os estragos, as investigações e, claro, também, né, Mônica, toda essa mobilização que tomara leve à reconstrução dessa área destruída. Descreve para a gente a situação que vocês encontraram por lá. Tomara que sim, né, Alberto? É o que todo mundo espera. Isso porque, como você disse, é um colégio muito tradicional. Toda aquela região é bastante envolvida com essa escola agrícola. Claro, há pessoas ali que trabalham há pelo menos 30 anos, filhos de outras pessoas que estudaram lá e agora estavam na vez deles, vão ter que esperar um pouco porque uma reforma deve acontecer por lá. Mas esse incêndio, então, ele começou ontem por volta das 8 da noite. As aulas não estavam acontecendo naquele momento. Mas esse colégio, ele também funciona como alojamento para alunos que moram em outros estados e aqueles que não têm condições de todos os dias pegarem a estrada, porque apesar de ficar em Santa Mariana, esse colégio agrícola fica em uma área um pouquinho mais afastada, fica ali na zona rural e o acesso pode ser complicado. Então essas pessoas aproveitam e moram nesse colégio. Cerca de 60 jovens que fazem ali o ensino médio e também o ensino médio técnico. Quando o incêndio começou, isso de acordo com a diretora, eles começaram a executar ali um plano de evacuação. Todos da comunidade escolar, segundo a direção, são treinados para que quando ocorra um incêndio eles estejam preparados. Eles saíram correndo, então a gente vê nas imagens aí dos nossos parceiros, as chamas bem altas. Essas imagens foram feitas já quando eles estavam ali do lado de fora, já executando esse plano de evacuação até que o Corpo de Bombeiros chegasse. Pelo menos equipes, na verdade, do Corpo de Bombeiros de 3 cidades da região participaram desse combate, 4 horas tentando controlar esse incêndio que destruiu um anexo bem grande desse local. O incêndio teria começado no alojamento feminino, que é uma parte mais nova ali da escola. Rapidamente, esse fogo se espalhou, destruiu, infelizmente, o almoxarifado, também sala de cinema, locais ali bastante importantes para o dia a dia dessa instituição. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas para todos fica aquela dor, porque eles não sabem agora, Alberto, quando esse colégio vai ser reaberto. Isso depende agora de várias situações para que ele volte a funcionar e oferecer aulas para esses alunos. A gente vai ouvir alguns desses alunos, não os que moram nos alojamentos, mas que estão todos os dias lá estudando o ensino médio e também esse curso técnico agrícola que existe há muito tempo nesse colégio. Vamos ouvi-los. A sensação é de muita tristeza, uma lástima, porque nós praticamente moramos aqui, né? A nossa segunda casa. Aqui é
eu não sei, uma sensação, um sentimento inexplicável, porque ontem mesmo eu fiquei pensando, na hora que eu soube que tinha pego fogo, eu falei, meu Deus, eu acabei de sair de lá, como é que estão as pessoas? Eu só pensava nas pessoas, nas tias, nos funcionários, muito triste. Minha mãe estudou aqui, e aqui é bem falado aqui na região, então, sem palavras aqui, né? Que é uma escola muito boa pra gente, cada ensino que a gente aprende aqui na lavoura, com os animais também. Faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo. Várias pessoas têm um sonho de estudar aqui, né? Então, agora essa tragédia aí, mas logo tá a gente vê novamente. É doloroso para você ver os estragos assim? Ixi, é muito, e nossos colegas estavam aqui ontem também, ligaram chorando. Ixi, uma dor, né? E o que a gente viu lá também ao longo da manhã é uma união muito forte de toda a cidade, não somente para se recuperar dos estragos, mas para dar apoio também aos funcionários, como o João já disse, eles são como uma família ali, estão todos os dias juntos. Conversamos também com a vice-diretora, a Joelma, que falou um pouco mais a respeito dos estragos, porque a gente vê nas imagens diversos cômodos que foram destruídos, mas há também os objetos desses cômodos. Eles perderam tudo, camas, panelas, materiais, né, de merenda, cadeiras. Então, o prejuízo vai ser muito grande nesse colégio. A gente vai ouvir detalhes na entrevista da Joelma, que é vice-diretora. A nossa grande preocupação na hora foi a vida, foi os nossos alunos, os funcionários, né? O dom maior. A gente aplicou o plano de abandono, graças a Deus funcionou, deu tudo certo, nossos alunos estão bem, nossos funcionários estão bem. Depois que passa o susto principal, aí começa a cair a ficha da parte de infraestrutura. Nós perdemos todo o internato feminino, que são camas, colchões, celulares das alunas, roupas dos alunos, a parte ali do almoxarifado, perdeu toda a merenda escolar, 99% da merenda escolar foi perdida. A parte da cozinha, tudo, laboratório de química, nós perdemos todo o nosso laboratório de química e biologia. Perdemos 3 salas de aulas, e aí são carteiras, quadros. Perdemos um cinema, que a gente tinha feito um cinema para os alunos. Então isso tudo foi perdido. A gente viu na entrevista da Joelma que ela falou sobre os pertences dessas meninas e também dos meninos, porque parte ali do local também foi destruído. Mas falando desse alojamento, isso acabou acontecendo porque a suspeita é que o incêndio tenha começado ali no alojamento feminino, e quando uma delas percebeu, foi até um dos inspetores e falou: olha, tem uma fumaça esquisita aqui no alojamento. E aí, rapidamente, essa fumaça se espalhou, se transformou num incêndio muito forte, e elas saíram correndo. Algumas ali pegaram o que dava, né, um celular, um carregador, mas deixaram as roupas, deixaram tudo que tinham nesse alojamento e saíram correndo para se salvar. O grande questionamento que fica também é como fica a situação da escola. Essa escola vai voltar a oferecer aulas, aquele prédio vai ser todo demolido, porque é um prédio bastante antigo, tem mais de 70 anos, que é também a idade dessa escola. Nós encontramos uma das representantes do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, isso porque já hoje de manhã equipes do núcleo participaram de uma análise ali no local para perceber exatamente o valor desse prejuízo e tomar uma decisão. A notícia boa é que essa representante trouxe, ela disse então que haverá uma reforma e recursos emergenciais serão providenciados para que o colégio volte a oferecer aulas. E a gente vai ouvir mais detalhes na entrevista da Mônica Alexandre, que é do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio. A equipe do Fundepar já veio de Curitiba agora de manhã, eles chegaram agora às 9 da manhã, já estão aqui no colégio para fazer a avaliação, para repassar os recursos para o colégio, então em caráter de emergência mesmo. A gente não pode dizer uma data para reabertura? Não, ainda não. Nós estamos agora para fazer a reunião lá no núcleo depois, para fazer o levantamento dos valores para o governo do estado já liberar as verbas para reforma. Mas por enquanto sem aulas aqui? Por enquanto sem aulas.
Bom, e por que as aulas não podem ser oferecidas? Claro, porque há esses estragos, uma limpeza deve acontecer, mas principalmente uma perícia para entender exatamente o que aconteceu, também para confirmar se um curto-circuito foi o que causou esse incêndio. Nossa produção entrou em contato com o Instituto de Criminalística de Jacarezinho. Eles serão os responsáveis pela perícia nesse colégio. Eles informaram então que o perito vai verificar a origem do incêndio, se houve alguma falha interna da edificação ou se o incêndio foi provocado por algum agente externo. Também irão analisar as consequências das chamas e a origem do fogo, e o laudo deve indicar se foi um incêndio acidental ou provocado por agente externo. Não há precisão de quanto tempo essa perícia vai durar e, segundo o chefe da criminalística de Jacarezinho, as conclusões da perícia devem ser entregues no prazo de 10 dias. No entanto, o Instituto pode pedir mais dias de prazo ao entregar esse laudo. A Secretaria Estadual de Educação também enviou uma nota se solidarizando por causa desse incêndio, falando a respeito de tudo que aconteceu, que nós já falamos aqui, que o incêndio começou às 8 da noite e que pela rápida ação do Corpo de Bombeiros dos municípios de Cornélio Procópio e Bandeirantes, o incêndio foi devidamente controlado em poucas horas. Que cilindros de gás utilizados na cozinha da instituição foram removidos para evitar novas ocorrências, também confirmando que esse incêndio não deixou vítimas. A Secretaria Estadual de Educação também lamentou o ocorrido e ressaltou que a escola implementa treinamentos recorrentes. A gente viu algumas imagens aí também, porque agora há pouco, Alberto, equipes do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio tiveram que voltar lá para a escola para combater esse incêndio. Enquanto nós estivemos por lá, a gente viu fumaça, mas para evitar que esse incêndio continuasse, as equipes estão nesse momento fazendo um novo combate, mais para um rescaldo do que um combate, mas é um serviço preventivo. Mônica, obrigado. As imagens realmente chamam muita atenção e certamente emocionam tantas famílias que tiveram filhos, netos, estudando aí no Colégio Agrícola de Santa Mariana. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações desse incêndio aí de grandes proporções. Agora, 12h17, abre espaço para a previsão do tempo. Vanessa Navarro por aqui. Vanessa, numa semana complicada para falar de previsão do tempo. Durante a semana, teve dias que eu falei, o tempo está firme, não vai chover, pum, 2 da tarde, aquela pancada. Outros dias, a previsão é de até temporais ao longo da tarde e o sol reinando a tarde inteira. E aí? Me solidarizo com você, Alberto. Boa tarde de novo a todos, porque realmente essa semana está difícil. Até há pouco, colegas nossos de outras cidades, onde a RPC também traz a previsão, cada um em sua região, perguntou para os meteorologistas, e aí, como é que a gente explica isso para o pessoal? E eles explicaram, então, que tem uma instabilidade provocando chuvas irregulares, enfim, provocando essa dificuldade até da gente prever. Me permita só, a mãe da Cláudia Lima, jornalista, radialista, estava acompanhando o Meio Dia Paraná esses dias e falou para a filha, hoje vai chover, apareceu no Meio Dia Paraná, Depois eu fui cobrado porque a chuva não veio. Meu Deus. E aí a gente tem sempre que lembrar que é uma previsão, Alberto? Tudo pode acontecer, às vezes a gente fica até feliz quando ela não se concretiza. Agora, aqui em Londrina, a gente vê que tem um cenário já bastante propício para isso desde cedo. Temos imagens, inclusive, do amanhecer aqui na cidade, gravadas pouco antes das 6. Ainda tinha postes com lâmpadas acesas, faróis de carros e já muitas nuvens, nuvens mais baixas. Em Ribeirão Claro, a gente teve um amanhecer até promissor sobre a bela represa de Chavantes, mas também com as nuvens começando a se formar, nuvens mais carregadas, e o Norte Pioneiro também pode ter chuva hoje. Voltando para Londrina, agora ao vivo, o tempo até um pouquinho mais firme nesse momento, ainda não choveu até agora, faz 26 graus na cidade. Vamos entender melhor então o que está acontecendo, mostrando para vocês aqui o mapa do estado. A gente tem chuva de novo, previsão de chuva espalhada por todo o Paraná. Isso se deve, como eu comentei, a instabilidades em vários níveis da atmosfera, aliados a outros fatores como o calor e a alta umidade. Isso forma pancadas de chuva pontuais, irregulares. Às vezes chove aqui, não chove na cidade vizinha, às vezes dentro da cidade você também pode ter esse sistema mais irregular. Em 3D eu mostro para vocês aqui também detalhes na nossa região. Então a gente tem hoje possibilidade de chuva com raios, mas também abertura de sol. Aquele combo um pouco de tudo típico de verão. O calor, esse segue forte. A gente teve
uma madrugada bastante abafada. Agora de manhã estava um pouquinho mais fresco, mas ainda promete muito calor essa sexta-feira. 30 graus de máxima aqui na nossa região, 32 em Paranavaí, 33 lá na fronteira. E a gente fica feliz, né, quando vê uma abertura de sol na previsão, só que com ele vem um risco à saúde, à nossa pele. O índice UV, que são os raios ultravioleta, ele tem estado nesse último degrau aqui dessa tabela, que é da Organização Mundial da Saúde. Isso significa índice extremo. A gente precisa tomar muito cuidado, evitar o sol quando realmente vem aquela super abertura, aquele dia bonito de calor, de verão, porque junto com ele vem riscos para a nossa pele. Falando em calor, quem mais tem sofrido é o pessoal da fronteira. A gente tem uma imagem lá de Foz do Iguaçu, belíssima imagem, 29 graus, então já está bem mais quente do que aqui, como a gente viu aí na previsão. O dia promete ficar ainda mais quente para o pessoal lá de Foz do Iguaçu. Detalho agora para vocês, Londrina, como é que fica então o tempo hoje, mais alguns detalhes aqui na nossa tela. Então amanhã teve um tempo mais firme, à tarde a gente já pode ter essas pancadas de chuva típicas de verão, 30 graus de máxima, e as noites seguem também com bastante calor. Mais alguns detalhes também para a nossa região. As mínimas, né, até um pouco mais baixas em Rolândia, Apucarana, 18 graus, mas à tarde deve esquentar mais. Rolândia com 28 de máxima, 29 em Apucarana, Cornélio Procópio. Norte Pioneiro sempre um pouquinho mais quente, Jacarezinho com 30 graus, 32 em Bandeirantes. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes para o fim de semana. Agora, Alberto, a gente vai falar também do trânsito. Como é que está aqui em Londrina, né? Então, Vanessa, ao longo da semana, pontos mais congestionados ali ao longo da Leste-Oeste e também no centro. Só que hoje, olha só, a situação é mais crítica na Gleba Palhano. E veja só, Vanessa, nesse ponto aqui da Madre Leônia, já chegando na PR-445, é aquela lentidão de quem está indo agora para casa, almoçar ali nos condomínios, está indo para o shopping mesmo assim. Já na Ayrton Senna é o contrário. A lentidão é maior no sentido da Gleba para a Avenida Maringá. E há também pontos de lentidão aqui na Rua Caracas e mesmo ali próximo ao aterro do Lago Igapó. Aqui na Madre Leônia, inclusive, tem um alerta de trânsito parado. Não dá para saber se foi alguma colisão, acidente ou alguma obra, mas fato que quem mora na Gleba Palhano, quem está passando por lá hoje, está tendo que ter mais paciência ainda do que a média. São gargalos típicos, né, Alberto? E difícil até a gente estabelecer uma rota. Esse é um dos lugares complicados de você fugir. Você sempre cai num outro congestionamento, mas é importante para a gente ir mostrando, dando alguma orientação aí para quem está tendo que enfrentar esse trânsito agora, né? Tem um caso da nossa colega mesmo, Tatiane Vieira, está de licença maternidade, curtindo os gêmeos em casa. Ela mora na Gleba Palhano e já desistiu de vir para a TV, ali pela Ayrton Senna, pela Maringá. Ela corta pela 445, vem pela Arthur Thomas, enfim, são os caminhos alternativos para tentar escapar um pouco de toda a lentidão no trânsito da nossa cidade. Rodovia também. Eu moro perto da UEL, quase sempre que posso, preciso acessar ali região dos shoppings, já pego a rodovia. Às vezes você cai no oitão da Madre e também acaba não sendo tão bom. No caso, para vir para cá fica também um pouco mais fácil. Uns jeitinhos aí para tentar agilizar o dia, né, Vanessa? É isso, Alberto. Vanessa, que daqui a pouco volta com a previsão completa para o fim de semana que está chegando por aí. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. De nada, até já. Grande parceira aí, comandando também o Boa Noite Paraná ao longo dessa semana, junto com o Soler. Mas na sexta-feira marca presença no nosso Meio Dia Paraná. Telespectadores entraram em contato com o Meio Dia Paraná para questionar o corte de árvores às margens do Igapó. Querem saber do que se trata e se a Prefeitura prevê alguma recuperação, algum replantio de árvores, plantio nesse caso, né, para compensar a erradicação. Felipe está ali, às margens do Igapó, para explicar o que está acontecendo, onde é exatamente, são muitas árvores, Felipe. Qual a situação? Alberto, não é uma, não são duas, não são 3 árvores que foram cortadas aqui nos últimos dias, viu? A gente está aqui, inclusive, ao lado de uma delas, que tem essa marcação em X vermelho, ou seja, tinha a indicação de que ela deveria ser cortada e realmente foi. Isso aconteceu nas últimas horas. Quando chegamos aqui para fazer essa entrada ao vivo aqui no Meio Dia Paraná, alguns trabalhadores ainda estavam aqui no local utilizando sopradores para tirar restos de folhas, galhos e também serragem, né, do tronco que foi cortado da pista de caminhada. São principalmente abacateiros aqui nesse ponto onde a gente está, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, às margens do Igapó 2, entre a Avenida
Ayrton Senna e a Higienópolis. São diversas árvores que foram cortadas nas últimas horas, entre ontem e hoje. Muitos abacates, centenas de abacates jogados aqui na parte da vegetação, aqui às margens do Lago Igapó. Alguns moradores aqui da cidade que estavam andando de bicicleta passaram por aqui, acabaram enchendo sacolas de abacates, porque são muitos abacates mesmos que estão jogados aqui às margens da pista de caminhada, entre a pista de caminhada de concreto e o Lago Igapó 2. São diversas árvores que foram cortadas, tanto aqui na parte mais alta da rua, que fica mais perto da avenida, quanto as que são mais lá embaixo, perto mesmo do lago. A gente também quer entender o que aconteceu, por que tantas árvores foram cortadas assim de uma vez só. Os trabalhadores não estão mais aqui no local, foram fazer o horário de almoço, os galhos ficaram por aqui, as árvores estão amontoadas. A gente entrou em contato com a prefeitura perguntando o que aconteceu, por que tantas árvores estão sendo cortadas, também para dar uma resposta para a população que quer saber isso. A gente continua aguardando uma posição da prefeitura. Se essa resposta chegar ao longo do Meio-Dia Paraná, a gente traz essas informações. Mas, Alberto, a situação aqui é de devastação. Muitas árvores derrubadas aí nas últimas horas aqui em Londrina. Caramba, hein? A gente vai estar acompanhando aí, a prefeitura também está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Se tiver uma explicação já, Secretaria de Meio Ambiente, a própria assessoria, repassar para a gente, para compartilhar com os telespectadores do Meio-Dia Paraná as razões dessa erradicação e que providências serão tomadas depois. Obrigado aí, Felipe Bacarim, ao vivo das margens do Igapó, registrando aí a erradicação de diversas árvores, muitas outras ali já caíram com temporais, com árvores mais antigas, né? Mas nesse caso aí são erradicações efetivas, alguns abacateiros, inclusive, que muitos consideram que não são típicas ali daquela região do Igapó, mas faziam parte daquele cenário e, claro, fica o questionamento das razões dessas erradicações. Moradores de Londrina que estão na fila da casa própria da Coab terão que atualizar os cadastros. Uma forma da própria Coab conseguir organizar o número de pessoas que ainda precisam de imóveis na nossa cidade. Mônica, esse cadastro foi anunciado hoje pela manhã. Como será feito esse trabalho? Como deve proceder aquele cidadão, aquele telespectador que está aguardando pela casa própria junto à Coab? Sim, Alberto, e essa é uma etapa obrigatória, mas a Coab reforça que não precisa ter correria, que vai dar tempo de todo mundo fazer seu cadastramento. Isso vale para pessoas que têm desejo de conseguir a casa própria, mas aquelas que também já têm o direito, já têm esse cadastro na Coab. Para trazer mais detalhes, estamos aqui com o Bruno Biratã, ele é diretor-presidente da Coab e vai falar para a gente mais a respeito dessa etapa. Bruno, uma boa tarde para você novamente. Para que serve esse cadastro que começou nesta semana? Boa tarde. Ele serve para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo, né, na cidade de Londrina a respeito das pessoas que precisam realmente dessa moradia social, né, que precisam de habitação em Londrina. Então, faz mais de 10 anos que esse cadastro não é atualizado e nós vamos fazer agora essa atualização cadastral, que vai começar nos bairros da cidade, tá? Toda sexta-feira, das 13 às 17 horas, a Coab vai estar nos bairros atendendo essa atualização cadastral e na verdade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, nós vamos também atender essa população lá na Coab, na Rua Pernambuco, 1002. E essa etapa, Bruno, ela precisa ser cumprida por qual beneficiário? Aquele que ainda tem o desejo da casa própria, aquele que já tem um cadastro? Na verdade, os que já têm cadastro precisa ser atualizado e os que não têm cadastro e precisa de uma casa própria também se inscrever, fazer esse cadastramento. Então, um novo cadastro, isso é necessário. E qual que é o risco, por exemplo, que essas pessoas que já possuem cadastro correm por não participar dessa etapa? Então, agora eles não vão correr risco nenhum, mas é importante eles fazerem essa atualização cadastral, que vai de fevereiro agora até o final do ano, até dezembro, porque daí vai ser essa nova lista que vai ter que vai ser, na verdade,
uma forma nossa de identificar quem é do faixa 0 a 1, do 1 ao 3, né? E vão vir novos benefícios, novos programas do governo federal. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga entender qual a faixa de renda de cada pessoa, quantos filhos ela tem, se é casada, se é separado, qual a idade de cada pessoa, para que a gente consiga inserir eles nesses novos programas do governo federal e também dos novos empreendimentos que estão vindo para Londrina. Bruno, te agradeço por enquanto, né? E só reforçando uma última informação a respeito desse cadastro, né? Há um telefone que quem está nos assistindo pode ligar, porque diversos documentos precisam ser levados durante essa etapa de cadastro. Vou pegar uma colinha aqui, o telefone é o 3315-2233, 3315-2233. É só ligar nesse telefone para ter todas as informações. Alberto. Mônica, nessa semana o presidente da Coab e o prefeito de Londrina estiveram em Brasília para discutir aí projetos ligados à habitação. Eles chegaram a conversar, por exemplo, sobre a retomada de obras ou mesmo a desocupação lá do Flores do Campo? Vamos conversar isso aqui com o Bruno Biratã, né, Alberto? Bruno, agora para te perguntar a respeito do Flores do Campo, né? A gente estava comentando que vocês estiveram em Brasília, conversaram com o ministro dessa pasta. Qual que é a situação relacionada ao Flores do Campo? Porque a gente lembra que ali foi até ocupado depois por algumas famílias, porque houve uma construção que foi paralisada. A gente pode trazer já alguma novidade para esses beneficiários? A reunião foi muito boa com o ministro das Cidades, o Jader Filho. Ele ouviu, inclusive, as Coabs a nível Brasil. E o foco deles agora, dia 14 de fevereiro, eles vão fazer uma nova medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Então, por isso que eles queriam nos escutar. E um dos pontos que eles têm de projeto agora para o novo governo é a retomada das obras paradas, né? Não ficou nada pactuado, nada projetado, mas eles têm um foco de retomar as obras que estão inacabadas. Então, isso aí é uma dificuldade que o governo federal teve, com uma construtora ganhadora que parou a obra e eles não retomaram essa obra do Flores do Campo. Então, agora a perspectiva realmente, né, do novo governo é criar, né, moldes para que eles retomem essas obras inacabadas, como é o Flores do Campo. É isso. Bruno, obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Paraná. E Alberto, daqui a pouco também é só acessar o G1 Paraná que as informações a respeito desse recadastramento vão estar disponíveis. Afinal, 80 mil pessoas, né, estão cadastradas aí na Coab. Eles querem descobrir justamente se todas essas pessoas realmente permanecem com o direito de conseguir uma casa própria através dos programas do governo federal. Informação importante, muita gente envolvida nesse cadastro aí. Eu vou compartilhar, inclusive, algumas telas com mais informações que podem ser úteis para você aí que precisa fazer o recadastramento. Olha só, tem que levar documentos: carteira de trabalho, título de eleitor, CPF, a carteira de identidade, certidão de nascimento, inclusive dos dependentes com menos de 18 anos e a conta de água e de luz. Isso para o recadastramento. Já para novas inscrições, tem que ter pelo menos 18 anos, não ter escritura de moradia própria, não ter contrato anterior com a Coab e não estar com restrição no SPC ou mesmo no Serasa. O atendimento hoje começa às 13h e vai até às 5h, ali na Escola Ruth Lemos, do Conjunto Luiz de Sá. Sexta-feira que vem, lá no Gaspar Veloso, do Sebastião de Melo César. E no dia 24/2, daqui a 15 dias, sexta-feira também, na Escola Inês Andreasa, do Vivi Xavier. Daqui a pouco, essas telas vão estar no Globoplay para você poder rever e compartilhar. Outra informação relevante é um plantão da Sanepar amanhã, a partir das 8h30 da manhã. As centrais de relacionamento estarão abertas para vários serviços, dentre eles para negociar dívidas. Serão fechados acordos com cobrança de juros e multas, sem cobrança de juros e multas, mas no caso do parcelamento com juros menores do que aquelas médias de mercado. As parcelas poderão ser, as dívidas poderão ser parceladas em até 60 vezes. Centrais da Sanepar abertas, portanto, a partir das 8h30 da manhã neste sábado, em todo o Paraná, e o atendimento é por ordem de chegada. Amanhã o plantão será também para inscrições no programa Água Solidária, para famílias de baixa renda. Para participar, tem que ter renda de até meio salário mínimo por pessoa na família e um baixo consumo de água. São vários requisitos, várias informações. Vá lá no G1 Paraná, que tem todos os detalhes para você.
12h34. Depois do intervalo, você vai ver as definições de horários dos shoppings de Londrina para os feriados e também para a semana de carnaval que está chegando por aí. E um giro pela cidade para conferir o matagal, que tomou conta de várias áreas públicas de Londrina. A vizinhança está na bronca. Esses dias estava bastante chuvoso, né? Mas agora, essa semana, já dá bem para vir limpar isso daqui. Imagens agora das obras de duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville. Serão 27 quilômetros ao todo nessa etapa. Os trabalhos se concentram às margens da pista principal e não têm provocado bloqueios no tráfego. Além de novas pistas, há a construção de galerias para o escoamento da água. Agora, 12h35. Moradores de vários pontos de Londrina voltam a cobrar o corte do mato em áreas públicas. O volume de reclamações que o Meio Dia Paraná recebeu nos últimos dias cresceu bastante e fomos conferir o que precisa ser feito. São vários pontos da cidade nessa situação. O mato tomando conta dos espaços públicos. São calçadas, parquinhos, academias ao ar livre e até quadras esportivas escondidas em meio à vegetação. A sensação de quem frequenta esses locais é a mesma. De abandono mesmo. Na verdade, sensação de abandono. Ali nós estamos abandonados. Na Praça Guilherme Massaro, no Jardim Guanabara, dias chuvosos com períodos de muito calor aceleraram o crescimento das plantas nas últimas semanas. E agora o que se vê é mato por todos os lados. Na Zona Oeste, isso também é um problema. Aqui na Praça Isaac Newton, no Parque Jamaica, em alguns pontos o mato já passa de 1,5 metro. Eu tenho quase 2 metros de altura. E esse aqui, ó, tá quase me alcançando. Foi achado uma cobra ali, ó, é cobra cega, mas foi achado. Se tem a cobra cega, pode vir outra também, né? E as crianças saem da escola, vêm brincar aqui no parquinho. Como que vai brincar no parquinho cheio de mato desse jeito? Não tem como. A periferia também precisa de olhar dos governantes. Do outro lado da cidade, no Jardim Ideal, é a capela mortuária que está escondida em meio ao matagal. Em janeiro, a prefeitura começou a notificar os donos de terrenos com mato alto. Os proprietários tinham 15 dias após a notificação para fazer a limpeza. Depois desse prazo, vem a multa. Lá na minha casa não tem um pé de mato, nem na calçada, nem na rua, nem em lugar nenhum, lá que eu cuido, né? As denúncias de terrenos públicos e privados com mato alto podem ser feitas por telefone, no número 3379-7900. Esses dias estava bastante chuvoso, né? Mas agora, essa semana, já dá bem para vir limpar isso daqui. Daqui a pouco eu trago mais imagens de mato alto e também as explicações repassadas pela Prefeitura ao nosso repórter Felipe Bacarim. Antes, eu tenho participação dos telespectadores aqui, alguns inclusive falando do mato alto. Cléo Aguiar. Esse mato é na rua Koike, não sei a pronúncia, perdão, Hasegawa, próximo a um colégio. Olha só, o mato está avançando pela esquina, dificulta até a visibilidade dos motoristas. Recado também da Maria. Nossa, que dó os cortes dessas árvores frutíferas. Corte de árvores ali na região do Igapó 2, nós mostramos no comecinho do Meio Dia Paraná. E também Jovino. Cortaram os abacateiros que forneciam alimentos para os sabiás e outros pássaros. Deveriam plantar outras árvores frutíferas antes de cortarem os abacateiros. A SEMA, Secretaria Municipal do Ambiente, já mandou explicações aqui para a nossa redação. Daqui a pouquinho eu trago para você, então, o motivo da erradicação de várias árvores ali no Igapó, de vários abacateiros que eram tão apreciados ali por quem frequenta aquela região da nossa cidade. Foram definidos alguns horários diferenciados em shoppings de Londrina e também os dias em que não teremos atendimento ao longo deste ano. É o fim de uma longa rodada de negociações. Mônica, começando pelo carnaval que está chegando por aí. Shoppings vão funcionar normalmente ou com aquele horário reduzido, como nas tardes de domingo? Horário normal, viu, Alberto? Como aqui em Londrina o carnaval não é considerado oficialmente um feriado, os horários vão se manter. Primeiro, a gente fala do comércio de rua, né, que está liberado a abrir normalmente das 8 da manhã às 6 da tarde. E o shopping
e os shoppings das 10 da manhã às 10 da noite. Patrões e empregados também chegaram a acordo sobre o funcionamento em datas especiais ao longo do ano. Somente em 4 dias de 2023, os shoppings ficarão com todas as lojas fechadas. Na Páscoa, dia 9 de abril, Dia das Mães, 14 de maio, Natal e Ano Novo, que irão cair em segundas-feiras. Já em alguns feriados religiosos, teremos horários diferenciados. Semana da Páscoa, Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, lojas das 2 da tarde às 8 da noite. Das 10 da manhã e às 8 da noite, lojas que também vendem chocolate. Dia 21 de abril desse ano, sexta-feira, feriado de Tiradentes, das 10 da manhã às 10 da noite, feriado do Dia do Trabalhador, das 2 da tarde às 8 da noite, Corpus Christi, das 2 da tarde às 8 da noite, feriado do Padroeiro de Londrina, das 2 da tarde às 8 da noite. Nesses casos, das 2 da tarde às 2 da noite, maioria dos shoppings, mas quem preferir pode fazer também do meio-dia às 6 da tarde, horário que tem sido usado nesses casos pelo Shopping Royal, ou seja, aquela jornada reduzida de 6 horas. Nos feriados do segundo semestre, como Independência do Brasil e Proclamação da República, os shoppings vão funcionar com horário de domingo, geralmente as lojas funcionando das 2 às 8 da noite. Ainda em relação aos horários, já foi fechado um acordo para os shoppings funcionarem normalmente também no aniversário de Londrina, dia 10 de dezembro, um domingo. Nessa mesma rodada de negociação dos horários, ficou acertada a correção salarial anual dos funcionários de shoppings. Definiram, então, a recomposição salarial em 11,92% na convenção coletiva. O piso salarial passa a ser de R$ 1.828, além de vale alimentação a partir de março, no valor de R$ 198. A gente trouxe todas as informações, né, Alberto? Mas daqui a pouco, no Globoplay, na página do Meio Dia Paraná, vai ser possível conferir tudo novamente. É com você. Tudo lá em detalhes para ver, rever e compartilhar. Obrigada, Mônica. Vários assuntos aqui e quem também está nessa dobradinha de informações ao longo de todo o jornal é o Felipe Bacarim. Agora há pouco teve reportagem sobre o mato alto em alguns pontos da cidade. Mas recebemos reclamações também, Felipe, de mato alto até dentro de um cemitério. Foi sim, Alberto. A nossa equipe, inclusive, foi conferir de perto, foi ver como que estava essa situação no cemitério Jardim da Saudade, no Vivi Xavier, na zona norte aqui de Londrina. Viu? O Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, realmente encontrou muito mato pelos corredores, pelas ruas ali do cemitério e encontrou também um funcionário que estava fazendo a roçagem, isso ontem pela manhã. O Ademir conversou com ele, esse funcionário disse que nos outros dias, 1 ou 2 funcionários da empresa terceirizada, contratada pela prefeitura, estavam fazendo esse trabalho de roçagem, tirando o mato ali dos cantinhos de todo o corredor ali do cemitério da Zona Norte. Conversou também com uma mulher que foi visitar o túmulo da família e com uma mulher que faz limpeza de túmulos. Ela é contratada por algumas famílias para fazer limpeza de túmulos de pessoas que estão sepultadas lá no cemitério da Zona Norte. Eles reclamam bastante dessa situação, esses moradores aqui da cidade, pessoas que frequentam o cemitério e até mesmo a trabalhadora que vai até o local, faz a limpeza dela ali, que é de tirar poeira, tirar sujeira dos túmulos, mas o mato ela não consegue arrancar, né? Fica ali às margens dos túmulos, deixando a situação um pouco degradante para quem visita o cemitério com frequência. Vamos ver o que essas mulheres disseram para a nossa equipe. Eles vêm num dia meio ensolarado ou após uma chuva, eles se incomodam porque o mato molha as pernas, né? Atrapalha um pouco na caminhada. Tem que melhorar alguma coisa, e melhorar com urgência, não é a longo prazo. A longo prazo não vira. Eu não estou a fim de morrer e entrar nesse matagal aqui. Às vezes pode ser que se aumentasse a pessoa que faz esse serviço, tivesse mais gente fazendo, às vezes acho que conseguiria, né? Não sei a quantidade de pessoas que trabalham fazendo isso. Como a gente viu, foi um funcionário só que estava trabalhando ontem, fazendo a roçagem de um cemitério bem grande na zona norte aqui de Londrina. Hoje pela manhã eu conversei com um agrônomo para perguntar sobre o crescimento de matos e ervas daninhas também nessa época do ano. De acordo com esse agrônomo, durante esses períodos de muita chuva e também muito calor, o mato acaba crescendo mais rápido. É por isso que de uma semana para outra a gente vê o mato passando de uma situação de rasteiro para chegando a cerca de 1 metro de altura.
e isso pode prejudicar, né, a visitação de alguns pontos, como a gente mostrou na reportagem, parques, praças e também alguns bosques, parquinhos, ficam prejudicados porque as pessoas não conseguem usufruir de todo o espaço. Os parquinhos, né, como a gente viu na reportagem, ficam escondidos no meio do mato e aí as crianças, principalmente, não conseguem usar esses parquinhos. Além de juntar bichos, como a nossa entrevistada disse lá no parque, na praça Isaac Newton, que a gente visitou ontem pela manhã. Nós fomos atrás de respostas, então, da Prefeitura sobre essas situações que nós mostramos tanto na reportagem quanto agora no cemitério. Segundo o município, até sexta-feira da semana que vem, dia 17, caso não chova, todas essas áreas que a gente mostrou estarão roçadas. A Praça do Jardim Guanabara, por exemplo, está programada para ser roçada já na próxima segunda-feira. Sobre o cemitério, a informação é que estão fazendo a limpeza e que nos próximos dias já vai ser concluída. Alberto. Valeu, obrigado aí, Felipe, que também está acompanhando, está ao vivo hoje, ali no Igapó. O problema por ali não é o mato alto, mas sim o corte de árvores. Tem muita gente, Felipe, questionando o porquê dessa erradicação. E a resposta acaba de chegar para você aí. O que a Prefeitura está justificando? Qual a razão dessa erradicação de dezenas de árvores? Pois é, Alberto, fizemos uma dobradinha com a nossa produtora Luciane Cordeiro. Ela conseguiu as informações com a Secretaria de Meio Ambiente. Essas árvores, como a gente mostrou, que foram cortadas ontem, hoje pela manhã, são abacateiros. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o motivo é que os frutos são grandes e estavam caindo sobre as pessoas aqui na pista de caminhada. Inclusive, a Secretaria relatou que caiu sobre um carrinho de bebê, mas acabou não pegando a criança por sorte. Chegou também ao conhecimento da Secretaria esse caso e, além disso, outras árvores que estão sendo cortadas são árvores que estão mortas e ocas e que também oferecem perigo. Ao todo, segundo a Prefeitura, serão cortadas 30 árvores aqui na região do Lago Igapó 2. Todo esse corte deve terminar na quarta-feira da semana que vem. A gente lembra que, inclusive, um eucalipto seco caiu no começo de janeiro, no dia 1º, sobre a tenda do pedalinho. São árvores semelhantes, segundo a Prefeitura, que estão sendo cortadas, que já estão mortas, ocas ou então que oferecem riscos por serem frutíferas de frutos grandes como o abacateiro. Valeu, obrigado aí. As explicações da SEMA, portanto, que está informando também que vai plantar outras espécies de árvores nativas que não coloquem futuramente em risco os frequentadores ali da região do Igapó, pertinho do cruzamento com a Higienópolis. As equipes estão por lá, inclusive, fazendo a erradicação de aproximadamente 30 árvores. Agora o futebol. O Tubarão voltou a vencer no Campeonato Paranaense, partida ontem à noite em Foz do Iguaçu. Foi a estreia do técnico Omar Feitosa, que substitui Edinho no comando do Leque. Jogando fora de casa, o Tubarão abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio com Hugo Cabral. Clinton ganhou da marcação e bateu no canto, ampliando o placar. Londrina, 2-0. Depois de cobrança de falta, o Tubarão fez o terceiro com João Paulo. Do Londrina! O Foz ainda descontou 1 minuto depois e ficou nisto. Vitória do Leque por 3-1. O Tubarão segue na 7ª colocação, mas agora mais distante da zona de rebaixamento. Domingo, o Leque recebe o Maringá no Estádio do Café. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e também a reportagem completa sobre o incêndio que destruiu um colégio agrícola em Santa Mariana. Imagens agora de um flagrante de onças na nossa região nessa semana. A princípio, se vê apenas uma onça, mas se observarmos no canto superior, tem outra. Segundo o biólogo de Apucarana, Felipe Fernando, são mãe e filhote da raça Puma com color, popularmente conhecida como onça parda. Isso foi na área rural de Marilândia do Sul. O biólogo, que tem acompanhado essa movimentação, monitora essa família há quase 2 anos no local. Agora, 12h51. O
Um incêndio destruiu parte de um dos colégios agrícolas mais tradicionais do país, o de Santa Mariana. As chamas tomaram conta do prédio e estudantes tiveram que sair às pressas. Nossa, que tá feio, hein? O Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro tá chegando. O desespero era de alunos e funcionários do Colégio Agrícola de Santa Mariana. O fogo se espalhou tão rápido que equipes do Corpo de Bombeiros de 3 cidades foram chamadas para o combate. Somente após 4 horas de trabalho, o incêndio foi controlado. A manhã de sexta foi de levantamento dos estragos. Nós perdemos todo o internato feminino, que são camas, colchões, celulares das alunas, roupas dos alunos. A parte ali do almoxarifado perdeu toda a merenda escolar, 99% da merenda escolar foi perdida. A parte da cozinha, tudo. Laboratório de química, nós perdemos todo o nosso laboratório de química e biologia. Perdemos 3 salas de aulas e aí são carteiras, quadros. A escola agrícola possui 2 alojamentos para estudantes de outros estados do país. Quem passa a madrugada de olho em tudo é Roberval, o primeiro a notar que a situação era grave. Uma menina me chamou que estava tendo um foco de incêndio. Aí nesse momento corri até lá e na hora que eu abri a porta não tinha ninguém no alojamento. Aí só um quarto estava cheio de fumaça. Aí eu peguei, ainda tinha uns extintores, já descarregamos o extintor, mas já estava fogo, já estava bem em cima, né? O incêndio teria começado aqui no alojamento feminino onde nós estamos. O fogo chegou tão alto que destruiu todo o telhado do local. Nós estamos pisando nos restos das telhas que ficaram espalhados por aqui. Na área do quarto, o fogo também acabou com as camas. Na hora do incêndio, cerca de 30 meninas estavam aqui e saíram correndo, deixando todos os pertences para trás. Não deu para fazer nada, muito rápido, o fogo se alastrou muito rapidinho, não tem nem palavra, muito triste demais mesmo. Na hora do fogo, a escola foi esvaziada e ninguém ficou ferido. Segundo a direção, toda a comunidade escolar tem treinamento contra incêndio. E o ponto de encontro escolhido foi essa praça, onde ficaram até o combate terminar. O prédio ele estava intacto, bem, passou por uma outra reforma, sim, reforma de telhado, né, fiação. A manhã de sexta também foi de abraços emocionados entre funcionários e alunos do colégio. Guilherme veio do Rio de Janeiro para fazer o curso de técnico em agropecuária no ano passado. O jovem chegou a morar em um dos alojamentos e veio dar apoio aos colegas. É triste, né? Se vê tudo do jeito que está, em cinza, sabe? Um lugar que me acolheu muito bem. Manuela trabalha no almoxarifado e somente hoje teve forças para ver como ficou o local que atua há 30 anos completamente destruído. Emocionada, tenta colocar em palavras tanta dor. É muito sonho, né? É a nossa vida, é uma vida inteira, né? Não é só o trabalho, a gente ama a escola, né? A gente ama aquilo que a gente faz, né? Então, assim, muito triste ver o que aconteceu. Não consegui vir aqui ontem, não dei conta de vir. Então, é muita tristeza. É um amor que a gente tem nesse lugar, né? O Centro de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa é referência no ensino médio técnico para a região. Quase 300 alunos estudam em turmas de ensino médio e modalidade técnica, sendo que pelo menos 60 moram na unidade. Os estudantes são do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia e outras regiões do Paraná. O prédio tem pelo menos 70 anos, mesma idade da escola. Nós tivemos visitas o ano passado de muitos alunos que foi quando eu entrei aqui. Então, assim, é só coisa boa. Construíram um futuro lá fora, sabe? Cresceram como profissionais. Representantes do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio foram até o colégio para analisar os prejuízos. A escola ficará fechada durante a perícia e a limpeza. E o objetivo é reformar o local. A equipe do Fundepar já veio de Curitiba agora de manhã, eles chegaram agora às 9 da manhã, já estão aqui no colégio para fazer a avaliação, para repassar os recursos para o colégio. Então, em caráter de emergência mesmo. E em meio à destruição, a vontade de continuar educando e aprendendo traz o desejo pelo recomeço.
tentar crescer de novo, né? Porque né, cresceu aqui, né? Tá aprendendo várias coisas aqui. Então, quanto mais rápido, quanto mais ajudar, mais pessoas ajudar, rapidinho tá em pé novamente. Essa escola, ela muda vidas, ela realiza sonhos, ela muda a condição social, a vida desses alunos e de suas famílias, por muitas vezes. Então, a nossa preocupação agora é buscar um meio para atender os nossos alunos, para a gente poder conseguir funcionar e deixar esses sonhos vivos. Dá uma respirada agora para falar de fim de semana, né? O tempo tá tão instável, Vanessa tá de folga, vai aproveitar com sol, com chuva, Vanessão? A gente sempre aproveita de um jeito ou de outro, né? Vai ser aquele fim de semana típico de verão, sol com possibilidade de chuvas passageiras. Te mostro aqui que o sábado e o domingo estão bem parecidos, né, na previsão para Londrina. Possibilidade de sol, chuva, raio, se vierem então são aquelas chuvas isoladas, bastante calor, a máxima variando aí entre 31 e 32 graus. Apucarana também, um cenário bastante parecido, só o que muda são as mínimas, né? Geralmente lá o dia começando um pouquinho mais fresco. Vai dar para aproveitar os destinos turísticos aqui da nossa região. A gente tem imagem da região de Angra Doce, a região turística que engloba Ribeirão Claro, Carlópolis e outras belezas também do estado de São Paulo. Por lá agora 27 graus, não chove, então dá para ir aproveitando essas brechas para ver esse belo cenário. Agora, para quem pretende viajar para outros lugares do Paraná, amplio aqui os detalhes então do estado para amanhã. Um ar mais seco deixa o tempo firme nessa faixa em amarelo, laranja. Olha só que desenho esquisito, é a chuva literalmente fazendo a curva, mas são aquelas chuvas isoladas. Domingo também a gente já tem aqui o mapa, existe uma engorda daí dessa área mais ensolarada. Na nossa região, ainda muita possibilidade de chuvas passageiras. A gente tem alguma imagem ao vivo do nosso litoral? Agora? Não temos agora. Deixa para depois, Alberto, litoral, porque vai estar com chuva também. Quem está por lá acaba curtindo um pouquinho. Aqui a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Fica complicado dar um pulinho rápido lá. Mas eu separei para vocês aqui algumas cidades da nossa região, incluindo destinos turísticos. Cambé, aqui pertinho, né, do lado, é com um volume maior de chuva, 18 milímetros. E aí tem Sapopema, também chuvas passageiras, 12 milímetros, não muito volumosas. Açaí, São Jerônimo da Serra, outras atrações que tem ali perto, já um volume um pouco maior. Ortigueira, pouquinha chuva, 5 milímetros. E só mostrar para vocês rapidinho como é que está a previsão aqui para os próximos dias, para a gente já ver também como é que deve começar a semana. Do mesmo jeito que termina, com possibilidade de chuva, raios, a chuva amanhã, hoje prevista um pouco mais volumosa, até segunda-feira já um pouco menos. A gente vai atualizando, claro, tudo isso, Alberto. E Vanessa, com esse tempo tão instável, vai ser possível ver o cometa hoje à noite aqui no norte do Paraná ou não está garantido? Pois é, né? A expectativa desde o início da semana. Tinha lugares, Curitiba, por exemplo, que queriam ver, não conseguiram por causa do tempo instável. Hoje, segundo o Grupo de Estudos de Astronomia de Londrina, né, o GEDAL, é o melhor dia para você conseguir ver o cometa aqui na nossa região. Por isso, o grupo vai, inclusive, fazer uma observação com o uso de telescópios. Vai ser no aeroporto 14 Bis, na Varta, a partir das 7h30 da noite. A entrada é de graça, aberta a todo mundo. Segundo os astrônomos, o cometa verde é uma bola gigante de gelo sujo que, quando fica perto do Sol, acaba derretendo parcialmente e formando cauda. Se o tempo fechar, a observação pode ser cancelada. E aí, Alberto, até mostro para vocês, a gente tem aí uma arte mostrando como é que vai estar o tempo em Londrina hoje, porque aqui a gente deve ter uma noite, Alberto, um pouco mais instável realmente. Não sei se a gente tem a arte aí para soltar. Mas é basicamente a continuação do que a gente tem visto, Alberto. Tempo bastante fechado, mas pode ter aberturas, tudo pode acontecer. Quem sabe dá para ver o cometa. Tá certo. Vanessa, rapidinho, algumas mensagens, alguns recados. Vamos lá? Abri aqui e você lê, Alberto. Vamos lá. Olá, Ideci. Antes de cortar as árvores frutíferas, poderiam colher os frutos e fazer a doação. Os abacateiros ali pertinho do Igapó, Vanessa. Aqui em cima... Edinaldo Melo, almoçando, vendo o Meio Dia Paraná com as melhores notícias todos os dias. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela audiência, Edinaldo. E por fim, só para concluir, professor Roberto Bondaric. Uma lástima o incêndio no Colégio Agrícola lá de Santa Mariana. Uma história de vida destruída. Fui professor nesse colégio há 30 anos. Nosso respeito, né, Vanessa? É parte da história, da cultura do nosso estado que vai se perdendo por ali. Com certeza. Alberto, acabando o jornal,
A gente se vê no Boa Noite Paraná. Boa tarde para você, para todos vocês. Obrigada pela companhia. Ótimo final de semana. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Globo Esporte. Oferecimento Raul Fugêncio. Somos agentes do desenvolvimento.